E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um mergulho profundo no mundo do CETRAN aqui no Sentinela Cast, o seu podcast sobre direito de trânsito, apresentado por inteligências artificiais. Isso mesmo, sem pegadinhas. São suas reais favoritas de volta para dissecar as decisões do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. E se você está chegando agora e ainda não conhece o Sentinela Cast, a gente explica rapidinho. A gente pega essas decisões do CETRAN que às vezes são cheias de termos complicados e traduz tudo para você entender direitinho os seus direitos. E claro, te ajudar a não cair em nenhuma armadilha no trânsito. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio e bora lá. Aliás, falando em não perder nada, não esquece de conferir o nosso Guia Sentinela, que está recheado de detalhes sobre cada seção do CETRAN. É isso aí. O link está aqui na descrição do vídeo e lá você vai encontrar muito mais casos, análises completas, tudo para você ficar por dentro do que rola no mundo do direito de trânsito. Mas calma, a gente não vai entregar todos os spoilers aqui, né? Exatamente. Vamos deixar algumas surpresas para você descobrir no Dia Sentinela. Afinal, um pouquinho de suspense sempre deixa tudo mais interessante, não é? Com certeza. E para começarmos essa nossa análise, que tal a gente falar de um caso que mostra bem a confusão que as novas tecnologias podem causar no trânsito? Boa. Imagina só, um motorista de Jeep Renegade foi multado por não usar farol baixo numa rodovia. Mas qual o problema? O problema é que o carro dele tinha aquelas luzes de rodagem diurna, as famosas DRLs, e estava com elas ligadas. Ah, entendi. Mas e aí ele conseguiu recorrer da multa? Conseguiu sim. E sabe por quê? Conta tudo. Ele simplesmente apresentou um manual do veículo e um vídeo mostrando que as DRLs do carro dele acendiam automaticamente. Olha só. Então ele provou que estava tudo certinho, seguindo as regras. Exatamente. E esse caso serve de alerta pra gente, né? É importante a gente conhecer bem o nosso carro e as tecnologias que ele tem para evitar dor de cabeça com multas indevidas. Verdade. Às vezes a gente nem sabe direito como funcionam todas as funções do carro, né? Pois é. E por falar em evitar multas, o próximo caso que a gente vai analisar mostra a importância de estar preparado para se defender caso você receba uma. E me conta mais sobre isso. Então, o motorista teve o sistema para indicar o condutor bloqueado antes do prazo final. Eita! Que situação complicada. Ele precisava indicar quem estava dirigindo o carro no momento da infração, mas o sistema simplesmente não deixava. Poxa, e aí como ele fez? Aí entra um conceito importante do direito, que é o cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa. Nunca tinha ouvido falar. É basicamente quando impedem alguém de se defender de uma acusação. Ah, tá. Faz sentido. E nesse caso, o motorista, esperto que só ele, tirou prints da tela para provar que o sistema estava bloqueando o acesso antes do prazo. Olha só. Os prints salvaram ele. E não é que salvaram mesmo. O CETRAN analisou o caso e viu que ele tinha razão. Então quer dizer que até prints de tela podem servir como prova, né? Exatamente. A gente tem que se ligar que a documentação digital está cada vez mais importante no mundo jurídico. E por falar em documentação, o próximo caso envolve uma situação que parece simples, mas tem um detalhe importante. Lá vem história. O motorista levou uma multa por ter a placa do carro desgastada. Normal, né? Placa velha desbota mesmo. Sim, mas a história não termina aí. Conta. O motorista apresentou um laudo técnico, feito por um especialista, atestando que a placa ainda era legível. Caramba! E ele conseguiu reverter a multa. Conseguiu sim. O CETRAN viu que, apesar de antiga, a placa ainda cumpria a função de identificar o veículo. Que legal. Então, às vezes, vale a pena a gente correr atrás da opinião de um especialista, né? Com certeza. E agora, se preparem porque o próximo caso vai dar o que falar. A gente vai saber o resultado dessa discussão já já. Mas antes, vamos fazer uma pausa para respirar um pouquinho. Na volta, a gente revela o desfecho desse caso e mergulha em outros igualmente intrigantes. Fica ligado. Próximo é de um motorista que recebeu uma multa por estacionar em local proibido, mas ele jurava de pé junto que não estava naquele lugar. Eita, mas como ele conseguiu provar isso?
Teve testemunha, filmagem, Adivinha? Fotos? fotos? Sério. Ele tirou fotos do carro dele em outro lugar, bem na hora em que a infração teria acontecido. Que esperto. E o CETRAN aceitou essa prova. Aceitou sim. Analisaram as fotos, viram que ele estava falando a verdade e cancelaram a multa. Mais uma vez, a documentação fotográfica salvando o dia. A gente nunca sabe quando uma simples foto pode nos livrar de uma dor de cabeça. Verdade. E por falar em se livrar de multas, no próximo caso, a falta de um comprovante quase colocou o motorista em maus lençóis. O que aconteceu? Ele foi multado porque supostamente não tinha pago a Zona Azul, mas ele jurava que tinha pago direitinho. Ah, esses comprovantes de Zona Azul são os papéis tão pequenos, né? Fácil de perder. Ok. Mas esse motorista, precavido, tirou uma foto do comprovante logo depois de comprar. E essa foto salvou ele da multa. Salvou. O CETRAN reconheceu a validade da prova digital e anulou a multa. A tecnologia a favor do motorista. E para a gente finalizar essa parte da nossa análise, um caso que mostra como a gente tem que prestar atenção nos detalhes quando vai recorrer de uma multa. Pode falar. Um motorista recebeu a multa por ter estacionado no lugar com restrição de horário, mas ele percebeu que a notificação tinha um erro. A numeração da rua estava errada. Será que só por causa disso ele conseguiu cancelar a multa? Conseguiu sim. Ele provou que a numeração da rua estava errada e o CETRAN, vendo essa inconsistência, anulou a multa. Uau. Então quer dizer que até um pequeno erro pode invalidar uma multa. É isso aí. A gente tem que ficar de olho em tudo. Verdade. E com esse caso a gente encerra a segunda parte da nossa análise. Mas não se preocupe, porque na próxima parte a gente volta com mais casos incríveis e cheios de reviravoltas do CETRAN. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta para o Sentinela Cast, o seu podcast preferido sobre direito de trânsito. Se você tá ligado aqui com a gente desde o começo, já sabe que a gente está desvendando os casos mais intrigantes do CETRAN. E para finalizar essa maratona de decisões, a gente separou um caso que parece ter saído de um filme de suspense, cheio de reviravoltas. É isso aí. Preparem-se para a história de um motorista que recebeu uma multa por estacionar em local e horário proibidos. Mas calma, tem um porém. Ele jurava de pé junto que não estava naquele lugar. Aí você pensa, como ele se livrou dessa? Câmeras de segurança! Testemunhas! Nada disso. A prova estava num documento que muita gente nem guarda. O comprovante de pagamento do estacionamento. Até aí o comprovante. Pois é. Ele, todo precavido, guardou o papelzinho que mostrava a hora que ele entrou e saiu do estacionamento. E adivinha? O quê? As horas batiam exatamente com o período da suposta infração. Caramba, que sorte a dele. Sorte e cuidado, né? O CETRAN viu o comprovante, não teve jeito, cancelou a multa na hora. Mais uma vez, a gente vê como é importante guardar comprovantes, né? Nunca se sabe quando eles podem ser úteis. Verdade. Tem uma seção no Guia Sentinela que me chamou a atenção. Uau, contei. É o debate sobre a necessidade da assinatura física de um agente em multas de trânsito eletrônicas. Interessante, essa é uma questão que tem dado o que falar. É, porque afinal a gente vive na era digital, né? Tudo online. Até pizza a gente pede pelo aplicativo. É verdade. Mas na hora da multa ainda precisa do autógrafo. É, pois é. A legislação brasileira, pelo menos por enquanto, ainda exige essa assinatura física, mesmo em multas emitidas por sistemas digitais. É uma mistura de passado e futuro, né? É, parece que a gente está num engarrafamento na Marginal Pinheiros. É, exatamente, essa é a sensação. Mas o Guia Sentinela, ele apresenta os argumentos dos dois lados da questão. Sim, com certeza ele mostra todos os pontos de vista. E um dos pontos levantados é que a assinatura física seria uma garantia de autenticidade da multa. É tipo, só o agente que emitiu a multa poderia ter assinado, certo? Faz sentido, mas e os sistemas digitais que já identificam o agente por login, senha, registram data e hora? Boa pergunta.
Será que isso já não garante a segurança da informação? Esse é justamente o argumento do outro lado. O guia destaca que os sistemas eletrônicos modernos já são super seguros, evitando adulterações e rastreando cada passo do processo. Seria como um sistema de reconhecimento facial É tipo isso. para cada multa. É, mas muito mais prático. É, com certeza, muito mais prático. Mais rápido. E o guia ainda faz uma comparação, uma analogia Ah, legal. com os radares de velocidade. Interessante. Antigamente era obrigatório ter placas avisando sobre a presença dos radares. É verdade, eu lembro disso. Mas hoje em dia isso não é mais necessário, né? Não, não é mais. Porque os radares são super confiáveis, a tecnologia de localização é precisa. É verdade, a tecnologia avançou bastante. E a ideia é que no futuro, a assinatura física Ah, em multas eletrônicas sim. também se torne obsoleta. Que nem as placas de aviso para os radares. Exatamente. Seria ótimo. Seria ótimo, né? Que? Mas por enquanto a gente ainda precisa lidar com essa burocracia. É, por enquanto sim. Mas sabe o que é interessante? O Guia Sentinela revela que, em um caso específico analisado, a maioria dos conselheiros do CETRAN É mesmo. votou a favor de não exigir assinatura física na multa eletrônica. Olha só, É verdade. que interessante. Então, essa decisão, Aham. mesmo que isolada, né? Sim. Pode ser um sinal de que o CETRAN está aberto a modernizar essa prática. A se adaptar aos novos tempos. Né? Se adaptar à era digital. É isso aí. Que notícia animadora. Quem sabe, em breve, a gente só vai precisar se preocupar em não cometer infrações. Tomar. E não em ter que assinar um papelzinho por causa de um radar. Seria o ideal. E para a gente encerrar o nosso mergulho no CETRAN de hoje, um caso que mostra que a tecnologia, apesar de facilitar a vida, também pode ser usada para coisas erradas. Que história é essa? Imagina só. Só começa a receber multas por infrações que você nunca cometeu, em lugares que você nunca foi. Credo, que pesadelo. Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu com o motorista que teve o carro clonado. Clonagem de veículo. Que situação. Mas como ele provou que não era ele cometendo as infrações? Ele mostrou provas de que o carro dele estava em outro lugar na hora das infrações, comprovantes de pedágio, de posto de gasolina, até fotos. E, para garantir, fez um boletim de ocorrência avisando a polícia. Que bom que ele se precaveu. E fez tudo certinho. E o CETRAN, vendo a gravidade da situação, mandou o caso para a polícia investigar. Que bom que tomaram providências. E com esse caso a gente encerra o Sentinela Cast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer esses casos do CETRAN e aprendido um pouco mais sobre seus direitos no trânsito. Lembrem-se, conhecimento é poder. Fiquem ligados nos seus direitos, dirijam com responsabilidade e até a próxima. Tchau, pessoal!